Fala, contabilistas do meu Brasil, tudo bem? André Carvalho por aqui. E hoje vamos falar aqui sobre um tema muito importante, né? Tributação, tá? Tributação dos dividendos que serão distribuídos ali acima de R$ 50.000, alteração trazida pela Lei 15.270 de 2025. Então, eu recomendo muito que você, empresário, você, contador, fique até o final desse vídeo, porque a gente vai trazer, além de tudo, algumas brechas na lei, né? Vamos trabalhar dentro da legislação, trabalhar com o regulamento debaixo do braço e encontrar alternativas para que você, empresário, não recolha mais esse imposto, tá? O que a gente está fazendo aqui não é nada ilegal, é tudo dentro da legislação, são medidas que a gente pode tomar dentre o que foi lançado e instituído aí por essa nova legislação que foi sancionada pelo governo, tá? Então aqui o nosso intuito, pessoal, como eu digo sempre, nosso intuito é sempre jogar a favor do empresário. O contador, ele é um estrategista do empresário na questão tributária, na questão societária, na questão de negócios. Então, o contador que não se enxerga ainda como parceiro do empresário, ele está andando na contramão do que precisa ser feito. Então, já deixo aqui também essas considerações. E se você que é empresário e que quiser ter uma análise mais precisa junto conosco, eu vou deixar o link aqui embaixo do nosso site para você entrar em contato e falar com a nossa equipe. Se você é contador, você já tem que chamar o teu cliente para conversar, principalmente, né, os clientes aí que vão ser atingidos por essa nova legislação, tá bom? Então, logo depois da vinheta, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Bom, pessoal, voltamos aqui. Eu quero compartilhar a tela do meu computador com vocês agora. Na verdade, a tela aqui do meu tablet, né? E a gente vai falar um pouco sobre essa legislação que foi lançada aí, a Lei 15.270 de 2025. Então vamos lá, direto para o ponto. Então, o que vai acontecer agora, pessoal, com essa alteração que teve aí, trazendo à luz essa questão da tributação dos dividendos? Então, a gente sabe que até 50 mil de distribuição de lucros vai ser tributado em 10%. Mas não é só isso, tá? Isso aqui é só uma das nuances. Então, se eu distribuir até 600 mil no ano, eu estou isento dessa retenção de 10%. Muito tem se falado, né? Ah, mas as empresas do Simples, elas vão ficar de fora e tal, e tudo mais, porque tem uma lei que fala que as MEs e as EPPs do regime do Simples Nacional, que é o regime diferenciado, elas têm isenção. A única coisa que vai acontecer no Simples Nacional é que ela não vai ter obrigatoriedade de fazer a retenção dos 10% no momento da distribuição, mas ela vai ter que somar isso lá no rendimento do sócio, tá? E vai ser tributado também. Eu vou mostrar para vocês quais são as rendas que vão ser somadas para que você entre nesse segundo ponto aqui, ó, que a tributação dos super ricos, né? Super rico no Brasil agora aí é quem ganha pelo menos aí até R$ 100 mil por mês, conforme está falando aqui nessa legislação. Nesse quesito aqui, o que vai acontecer? Vai aplicar uma alíquota progressiva, que ainda vai ser feito, né, esse cálculo, que vai variar de 0 a 10%, calculado por uma fórmula específica que está ali no projeto. Então, os super ricos também, além de tudo, vão ter essa tributação, essa alíquota progressiva, né, esse imposto mínimo que eles estão falando. E acima ali do 1.200.000 ou mais, uma alíquota de 10%, tá? Então, a alteração ela foi significativa realmente. E aí a gente vai precisar cada vez mais de estratégias aí para a gente entender, né? Então essa nova lei ela estabelece 3 faixas de tributação baseadas no valor total do rendimento recebido anualmente. Só para clarear para você, até 2025, antes de ser sancionada essa lei, os dividendos no Brasil eles eram isentos de imposto de renda, até porque a gente já paga lá na empresa, lá na PJ, imposto de renda e contribuição social. Então já é sofrido
tributação sobre a renda ali, tanto no simples, como no lucro presumido, quanto no lucro real. E agora eles criaram mais essa alternativa aí, né? E a gente vai brigar aqui para dentro da lei a gente eliminar essa possibilidade para o empresário. Então, André, quais são os rendimentos que entram na soma para que a gente tenha essa base de cálculo aí do imposto, né? Então vai entrar aqui, pessoal, ó, lucros e dividendos. Tá? Se você tenha recebido menos de 50 mil por mês, eles entram na soma anual. Então, mesmo que você tenha recebido abaixo, você não vai ter a retenção logo de cara, mas você vai ter a soma ali para que você tenha o imposto mínimo. Os rendimentos tributáveis também entram nessa conta, salários, aluguéis, prolabore. Rendimentos de tributação exclusiva ou definitiva, né, que são Tesouro Direto, CDB, fundos, ganho de capital, lucro na bolsa. E os rendimentos isentos com algumas exceções, né? A regra geral do projeto inclui rendimentos isentos na base de cálculo. Então tem que ver, aprofundar, ver qual como é que eu posso dizer? Qual é o intuito desse rendimento isento, né? O que trouxe esse rendimento a se tornar isento? É uma moléstia grave? Foi uma doença? O que foi isso? Então isso precisa ser analisado à parte também. Então tudo isso vai somar para criar uma base de cálculo para ver onde você vai se encaixar aqui, ó, nesse quadrado que eu expliquei para vocês aqui. Então isso é o que está vigorando, pessoal. Para quem não se alertou ainda, é claro que, primeiro ponto, se você aí não está encaixado nisso aqui ainda, automaticamente você não vai sofrer nenhum impacto agora. Né? Vamos supor, André, mas eu não tenho aqui no meu escritório clientes que distribuem mais de 50 mil por mês, né? Ou nessa faixa de 50 mil. Eu sou empresário, eu estou assistindo, mas eu ainda não distribuo lucros nessa quantidade. Mas, pessoal, imagina, hoje os super ricos, igual eles estão falando, está encaixado num valor de 50 mil mensal. Se a gente for analisar, ainda assim está muito acima da média, né, de recebimentos, de renda dos brasileiros. Mas hoje, se a gente colocar uma empresa aí com faturamento de 120 mil, 150 mil mensal, ela pode ter uma possibilidade grande aí de deixar aí um lucro de 50 mil por mês, dependendo da atividade, né? Dependendo da margem de lucro do negócio. Então imagina um cara que faturou 150 mil, ele já pode estar dentro aí dessa nova modalidade. Então é uma coisa muito sensível, né, que a gente precisa analisar. E como sempre, jogar do lado do empresário. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Quais são as estratégias que podem ser usadas para a gente escapar do pagamento desse imposto? Vamos lá para a primeira estratégia? É como eu disse para vocês, aqui é um jogo de xadrez, tá? E a gente precisa estar preparado para isso. Estratégia número 1, a distribuição controlada e parcelada dessa distribuição de lucro, né? Então, por exemplo aqui, ó, eu tenho uma hold, né? Ela recebe o lucro total da empresa operacional, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa A, que ela é minha empresa operacional, que ela deixa de lucro por ano 1.200.000. Né? Então tá acima da faixa. Então o que eu faço? Eu distribuo aos sócios pessoa física de forma planejada, respeitando o teto mensal de 50 mil por sócio, mantendo a isenção. Porque o que eu posso fazer? Se eu tive 1.200.000 de lucro distribuído no ano, eu posso mandar esse lucro direto para onde? Para a holding. Porque na legislação ele fala que é tributado quando é pagamento para pessoa física. E a holding, ela é uma pessoa jurídica, tá? Ela é uma pessoa jurídica que ela vai controlar todas as outras empresas que estão abaixo dela. Porque o termo holding, na verdade, significa guarda-chuva, né, pessoal? Então a gente vai estar criando um grande guarda-chuva aqui para proteger todas as empresas operacionais. Essas empresas operacionais geram lucro e mandam para a holding. Quem é o sócio da holding? Você é empresário. Você é sócio da holding e a holding vai te mandando esse lucro lá de uma forma planejada e estruturada para que você não caia nesse pagamento, tá? Então, ó, o teto mensal de 50 mil para manter a isenção, né? Isso garante um prolabore otimizado vindo de dividendos. Então, você vai mandando mês a mês dentro do limite para que você não ultrapasse os 50 mil e automaticamente não pague. E é interessante porque através da holding vocês podem fazer outros investimentos. André, mas só que a minha empresa é do Simples. E aí eu não consigo ainda ter uma holding, porque a holding não pode ser sócia, né? De empresa do Simples Nacional. Cara, faz conta.
Analisa, né? Porque se você tiver que pagar mais de 10% em cima da distribuição de lucros e isso for aumentar muito a tua carga, de repente compensa tu sair do Simples Nacional, né? Então a gente tem que analisar, fazer conta, tá? Estratégia número 2, né? O teto de isenção, pessoal, ele é por beneficiário CPF. Então vamos supor que hoje você tem uma empresa aí, tá? Você tem uma empresa hoje que você é sócio único, por exemplo. E aí você distribui lá 80 mil por mês de distribuição de lucro. 80 mil. Então você está acima. Então o que eu faço aqui? Eu incluo mais um sócio, que pode ser esposa, pode ser um filho. Você não vai colocar qualquer pessoa também, né? Como seu sócio aí, tem que ser uma pessoa que é sócio aí na sua vida, né? Um filho, uma esposa, um marido, que é sócio também no casamento. Você coloca como sócio na pessoa jurídica. Ah, André, mas eu preciso colocar 50-50? Não, pessoal. Você pode colocar lá com 10% e colocar no contrato que vai ter uma distribuição de lucro desproporcional ao capital que cada um tem investido na empresa. Então você pode colocar esse novo sócio com 10%, e aí esses 80 mil, o que você faz? Você manda 40 mil para um sócio e 40 mil para o outro. Automaticamente, o que você fez? Você fugiu da tributação dos 10% em cima de 80 mil, que daria 8 mil reais, né? Se a gente pegar aqui 80 mil vezes 10%, 8 mil reais. Você já economizou 8 mil. Se você fizer isso mensalmente, no final do ano a gente está falando em 96 mil reais, né? Então aí você aumenta a tua isenção de 600 mil para 1 milhão e 200 mil, com 2 sócios, tá? Então você consegue fazer essa segregação, tá bom? Então essa é a estratégia número 2. Estratégia 3. Você fazer um investimento, reinvestimento estratégico e concentração de despesas, tá? Por exemplo, você pode fazer o quê? Você pode deixar um lucro acumulado na hold, né? Você pode fazer um lucro acumulado na hold, pode ser usado para reinvestir em outros negócios ou adquirir patrimônio, como imóveis, né? E nunca ser tributado na pessoa física. Porque se você transfere o lucro para a hold, tá? Lá está falando que a tributação vai ser sobre a distribuição para as pessoas físicas. Se você distribui para a hold e a hold faz a compra do imóvel, a compra de um carro, a hold pode comprar um carro e alugar para a tua empresa operacional. Se a tua empresa operacional for do lucro real, você ainda bate esse pagamento de aluguel do carro no imposto de renda. Você ganha 34% ali de crédito, né? Então, tudo isso é estratégia. Você pode colocar o patrimônio na hold, né? Investir pela hold. Por exemplo, ó, uma coisa que é bem legal, plano de saúde, ó, despesa com plano de saúde, você pode pagar pela PJ, plano de saúde familiar. Despesa com veículos, você pode alugar da hold para a empresa operacional, ou pode alugar diretamente para o sócio, diminuindo dessa forma, pessoal, a necessidade de distribuição de dividendos para a pessoa física. Porque aqui o cerne da questão é que a tributação vai ser em cima da distribuição para as pessoas físicas. Então, automaticamente, se você não distribui para a pessoa física, você não tem a tributação, tá? Então a gente tem aí a ata milagrosa, né? A ata mágica que todo mundo está falando, que se você fizer essa ata até 31 de dezembro de 2025, informando nessa ata que você tem lucros acumulados, que você vai distribuir esse lucro até 2028, por exemplo, você consegue delinear isso, né? Montar isso, registrar numa junta comercial, e mesmo que você distribua esse lucro acumulado em 2026, 27, 28, ele não vai ser tributado, porque ele já era um lucro anterior à entrada em vigor da lei. Então, vamos lá para os 4 passos. Pode tirar um print aí, né? Se você quiser tirar um print dessa tela, porque esse material só vai ter acesso quem é da nossa escola Trilha Contábil e quem é mentorado ou é da consultoria. Quem tiver no nosso circuito ali, né, dos nossos produtos pagos, vai receber esse material até para você colocar sua logomarca e de repente apresentar também para o seu cliente. Então, quais são os 4 passos que você tem que fazer para o registro da ata? E quem é nosso aluno também vai receber o modelo da ata, tá? Você vai ter que ter apuração contábil, isso é um pré-requisito básico, né? Para que você tenha
uma apuração de lucro acumulado, você precisa ter uma apuração contábil registrada, tá, pessoal? Não adianta só ter o balanço, você precisa registrar ele na junta comercial ou através da ECD. Então, ó, o seu contador ele tem que identificar o saldo, extrato de lucros acumulados e reserva de lucros no balanço patrimonial. Então, pré-requisito a contabilidade 100% regular e auditável. Deliberação dos sócios, é o passo 2. Realização de uma reunião, tá? Formal para decidir por unanimidade a distribuição do valor apurado. Propósito, transformar o resultado contábil em dividendos a serem pagos, né? Isso entra lá no patrimônio líquido ali, dividendos, lucros acumulados, lucros a distribuir, né? Terceiro passo, a ata e o cronograma de pagamento. A decisão é documentada em uma ata de reunião de sócios. A ata estabelece um cronograma de pagamento futuro realista. Exemplo, 60 parcelas mensais compatível com o caixa da empresa. O pagamento não precisa ser de imediato, porque aí você vai proteger esses dividendos que já tem lá, né, em lucros acumulados, para que você não precise distribuir tudo agora em 2025 ainda. Até porque, para que você feche o lucro de 2025, você precisa esperar acabar o ano, né? E depois você vai pegar essa ata e registrar na junta comercial. A ata é assinada e registrada na junta comercial do seu estado. Resultado, a decisão privada se torna um ato público e o direito de crédito dos sócios é formalizado, garantido pela lei atual. Então, esses são os 4 passos básicos para você aí não pagar esses impostos, tá? E aí, pessoal, antes de você sair desse vídeo, para mim chegar na parte final e mostrar o ouro aqui para você ainda, vou pedir para você curtir esse vídeo, para você se inscrever, ativar o sininho, porque eu sei que esse vídeo está agregando muito para você. Tá? E se esse vídeo está agregando e você quer que a gente continue aqui gravando esses vídeos, então já deixa teu like, curte, compartilha, porque a maioria das pessoas assiste e não deixa o like aqui pra gente, tá bom? Voltando aqui, pessoal, para a última parte aqui, né? Por que essa ata mágica funciona? Então vamos lá. Quando a gente registra essa ata na junta comercial, você formaliza o direito do crédito dos sócios sob a proteção da lei atual. Então, a dinâmica toda eu quero me proteger esse ano ainda para que eu não pague esses impostos aí de dividendos a partir do próximo ano. Porque imagina só, eu apurei o lucro em 2025, mas eu só vou distribuir em 2026. Aqui, eu já estou na nova lei, já tenho que pagar os 10%. Aqui ainda não, mas só que eu não vou conseguir também, em tempo hábil, distribuir tudo, mas eu já preciso fazer uma apuração desse lucro para me registrar nessa ata, principalmente se na minha empresa tiver lucros acumulados de exercícios anteriores. Principalmente, porque o lucro está acumulado. Se você for esperar 2026, você vai ser tributado. E é engraçado que é o seguinte, ele não é igual ali o cálculo do imposto de renda na pessoa jurídica, né? Que caso você ultrapasse 60 mil no trimestre, o que exceder, você paga os 10%. Aqui não. O teto é 50 mil, mas se você distribuir 60, você paga sobre os 60 mil. É como se tivesse uma barreira e se você ultrapassar essa barreira, você é punido no total. Você não paga só 10% sobre os 10 mil que ultrapassou, não, você paga sobre tudo. Então tem que ter muito cuidado com isso aí. E é isso, o cronograma de pagamento, né? O futuro permite distribuir os dividendos de forma planejada, respeitando os limites mensais de isenção, maximizando a eficiência tributária. Então, pessoal, como eu sempre falo, a gente fica triste, né, com esse atual cenário, mas a gente não tem o que fazer. Infelizmente, a gente tem que jogar o jogo, colocar o nosso tabuleiro de xadrez em jogo, montar as nossas estratégias para que a gente consiga dar um direcionamento melhor para os nossos clientes, para que eles não sofram com essas novas tributações que são a todo momento lançadas sem nenhum escrúpulo, né? Sem nenhum planejamento, sem nenhuma análise do cenário atual brasileiro, alegando que aumento da carga tributária é sempre a melhor opção. E não, a gente sabe que não. A gente vem falando várias vezes aqui no grupo, a gente vem falando várias vezes aqui no canal, que isso aí vai na contramão do crescimento de qualquer país, né? A gente vê no Paraguai, por exemplo, onde tudo lá é 10, 10, 10. 10% sobre pessoa física, 10% na pessoa jurídica e 10% nos investimentos. Então, por que o Brasil
existe essa complexidade de alíquotas, né? Essa gana em taxar, de qualquer forma. E a gente sabe que quanto mais aumenta a carga tributária, menos tem arrecadação. Porque as pessoas tendem a fugir, tendem a achar estratégias, e o pior, os super ricos que ganham aí milhões, bilhões, eles nunca vão pagar esses impostos. Por quê? Porque o dinheiro dele não está mais no Brasil. Porque ele tem lá 30, 50 assessores tributários que já levou o dinheiro dele para o Uruguai, já levou o dinheiro dele para a Suíça, já fez uma offshore, já fez uma trust, já fez vários mecanismos para proteger. Isso aqui acaba impactando diretamente o médio e pequeno empresário que está tentando tracionar, tentando criar fôlego para crescer, e o governo, em vez de incentivar, só desincentiva. Então, esse fica aqui meu recado para dizer para você, empresário, que a gente está do seu lado e tudo que for possível, dentro da legalidade, dentro da parte contábil, nós aqui vamos fazer para te ajudar, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.